E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, meus irmãos. Para a gente é uma satisfação estar aqui com vocês. Nós vamos ler uma escritura aqui, uma escritura bastante conhecida, fica aqui em Efésios, capítulo 4, verso 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Soberano Deus, nós estamos aqui diante de tua presença para te agradecer por mais uma oportunidade, para também te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Dependemos inteiramente do Senhor. Se nós respiramos, se nós andamos, se nós falamos, se nós ainda estamos aqui lutando, somos gratos ao Senhor. E também se estamos enxergando a tua manifestação no dia, agradecemos ao Senhor. Não tem nada de bom no homem, a não ser o Senhor, na tua igreja e no teu povo. Então queremos que tu venha nos ajudar a abrir nosso entendimento, para cada vez mais essa mensagem fique mais clara em nossas vidas, em nossas almas, e manifestar teu Espírito Santo para poder tornar ela viva, ela real para o povo. Profetizar não é somente falar. Profetizar outra vez é crer, ouvir e viver esta mensagem. Porque adianta pregar e não viver? De que adianta dizer que eu comer o livrinho e viver a mesma vida pregressa? Então dependemos tudo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Sentai-vos. Eu vou falar a respeito de um selo. Mombrana chega a dizer que um selo é uma obra consumada. A Bíblia chega a dizer aqui, onde eu li: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado até o dia da redenção. Então a gente tem que ver de onde vem a origem deste Deus, né? Este Deus, ele era Espírito, que se tornou carne, né? Como diz em São João 1, versículo 14, o Verbo se fez carne. Mas lá no Antigo Testamento ele era uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo à noite, para guiar os filhos de Israel, uma coluna de nuvem no dia para proteger ele do sol. Então Deus, ele veio se manifestando numa teofania. Teofania é um corpo que aparece e desaparece, usando cada profeta, usando cada mensageiro da lei, até que ele se fez aquilo real. E depois de sua partida,
a gente vê ele voltando àquela origem novamente, né? Ele veio com aquele corpo humano, aquele corpo de carne, ele veio para poder sangrar, para poder pagar o preço do pecado e para fazer a nossa redenção, né? Para nos libertar desta culpa. Então, eu vou começar a ler aqui a mensagem à brecha, no parágrafo 66, né? Onde o Mombranas vai explicar isso aqui para nós muito bem. Então, nós sabemos também que Deus, ele é espírito, né? E um espírito a gente não se vê. Então, aonde está isso? Você vai lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, mostra que Deus é invisível. Então, não tem como você ver Deus, a não ser hoje. Como é que você vê Deus? Através de sua palavra, da hora e manifestada no seu povo. Não tem outra maneira. É por isso que a Bíblia diz assim, que se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, que você vê, como é que você pode amar a Deus que você não vê? Então a manifestação que Deus tem em você é quando você ama o seu irmão, quando você fala bem do seu irmão, quando você ora até pelas pessoas que te perseguem, né? Não é a capacidade humana isso, porque na capacidade humana, mesmo que a gente seja estudado como for, mesmo que a gente seja treinado como for, mas sempre a gente quer vingança. Mas quando Deus está no nosso coração, a gente repete a mesma palavra que Ele deu. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem, né? Então isso daí é para estar na noiva neste último dia. A gente pedir perdão pelos nossos pecados e pedir também àqueles que nos perseguem, àqueles que nos afrontam. E não adianta a gente entrar em confronto carnal. Não vai resolver. Jesus, sempre quando ia ter um confronto carnal, ele fugia. E olha que ele era um Deus todo-poderoso, que ele poderia, aquelas pessoas que queriam apedrejar ele, quando ele chegaram a perguntar, por que vocês me apedrejam? Ele disse, olha, nós não te apedrejamos pelas boas obras. Nós não te apedrejamos porque tu ressuscita os mortos, porque tu cura os enfermos, porque tu multiplica os pães. Nós te apedrejamos porque tu, sendo homem, tu te faz Deus, a ti mesmo. Então, sempre quando eles queriam apedrejar ele, sempre quando qualquer desavença, sabe o que ele fazia? Ele fugia. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que fugir. Você sabe como você foge do raio de ação? É você delatando a pessoa. Se aquela pessoa tem vingança, se aquela pessoa ele está disseminando uma mensagem de ódio, o que é que você faz? Você deleta. Você não vai buscar a fundo, porque as pessoas elas estão cheias de razão, né? O Mombrana chega a dizer que os presídios, as penitenciárias, o cemitério, ele está cheio de pessoas ali, tanto encarcerada quanto morta por causa da razão. O homem, ele acha que ele tem razão, ele acha que ele tem direito e vai matar outra pessoa, né? E nós não cremos em tirar a vida de ninguém, né? Só quem pode tirar a vida é aquele que doou. Então a gente pode ver por Caim, nem Deus matou Caim, né? Nem Deus matou Caim. E Caim tinha matado seu irmão. Mas ele pensou que Deus fosse, porque Deus poderia também matar ele. Mas o que foi que Deus fez? Colocou uma marca na testa de Caim para todo que visse, né, não matasse ele. Mas com a espada que você fere, com a língua que você fere, porque a nossa língua ela é uma espada, ela é uma coisa muito perigosa se você não souber usar. Se você usar a sua língua para abençoar, então é uma bênção. Se você usa a sua língua para você falar coisas boas, profetizar coisas boas, aí é uma bênção, né? Mas se você usar a sua língua, né? O apóstolo São Paulo fala da língua ali em 2 Coríntios, capítulo 3, né? Que a língua é o menor membro do corpo, mas ele contamina tudo, né? Então a língua ela tem o poder, né? Então a melhor coisa para você vencer essa língua é ficar quieto, né? E só quem pode fazer isso é o próprio Espírito Santo. Nós não podemos. Nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo poder
toma conta não somente de nossa língua, mas toma conta do nosso pensamento, toma conta das nossas ações, toma conta das nossas emoções. Só Ele pode fazer isso. Então vamos ler aqui. A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Parágrafo 66. Mombrana diz assim: agora, enquanto temos a Escritura aberta, veja o Espírito Santo aqui. Ele diz assim: vejam o Espírito Santo aqui. Ele mesmo é um selo. É tão tremendo isso, né? Que o Espírito Santo, ele diz: veja o Espírito Santo aqui, ele mesmo é um selo. Então, se ele mesmo é um selo, ele foi um selo no tempo de Paulo, ele foi um selo no tempo de Irineu, ele foi um selo no tempo de Martim, de São Martim, ele foi um selo no tempo de Columba, ele foi um selo no tempo de Lutero, de Wesley, e ele foi um selo no tempo do irmão Brana. Então, veja que todo o tempo é Deus, né? Porque o homem sem Deus, ele não é nada. Para a gente transmitir para cada profeta, para cada mensageiro de Deus, transmitir um recado de Deus, ele tem que ter uma mensagem de Deus. Ele tem que ter uma mensagem vinda de Deus, porque senão o que é que ele vai transmitir? O intelecto dele, a razão dele, os pensamentos dele. Então, cada um desses mensageiros representava, diz o irmão Brana, um selo. E ele diz: um selo é uma obra consumada. Vamos continuar. O Espírito Santo, ele mesmo é um selo. O Espírito Santo é o selo. E um selo significa o quê? Uma obra concluída. Então nós podemos ver que se o Espírito Santo se cada mensageiro foi um selo, então a gente pode ver que ele não pôde concluir no tempo de Paulo, o primeiro representante, ele não pôde concluir no segundo, ele não pôde concluir isto aqui no terceiro, ele não pôde consumar. Agora, por que ele não pôde consumar durante 7 eras da igreja? Porque ele mesmo tinha que ficar como intercessor, intercedendo por 7 eras da igreja, por cada mensageiro. Então, ele tinha que permanecer ali naquele trono, até que aquele último selo entrasse. Quando aquele último selo fosse declarado, quando aquele último fosse aberto, então o Cordeiro parava o tempo de intercessão. Para quê? Para fazer o reclame. Aí ele sai do trono, porque a obra dele está consumada. Vamos continuar. Um selo significa o quê? Uma obra concluída. Você crê que este 7º selo é uma obra concluída? Você crê que não tem mais ninguém para concluir esta obra? Você crê que João também foi uma obra concluída deste 7º selo? Porque mesmo que Deus concluiu, Deus consumou no 7º anjo, mas precisava desta parte de esclarecimento, para esclarecer para a igreja. Agora nós podemos dizer que nós somos uma obra concluída. Aí vamos continuar aqui. O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo, né? O Espírito Santo sendo selo para o indivíduo. Então, ele foi um selo para Paulo, ele foi um selo para Irineu, aí a gente vai pulando. Aí ele foi um selo para os 7º mensageiros. Cada um desses era um indivíduo. Cada indivíduo apresentava uma era. E cada mensageiro desse, ele tinha uma mensagem. E você pode ver que a mensagem de Lutero era o justo vive da fé. Era uma porção da palavra. Não estava completa. Então precisava de John Wesley para vir com santificação, também era uma parte da palavra, mesmo ele representando um selo. Aí quando chega no 7º selo, então conclui. A coisa é revelada, é consumada. Aquilo que Paulo não teve, aquilo que Irineu não teve, aquilo que John Wesley não teve, aquilo que São Martim não teve, aquilo que Columba não teve, aí vem o 7º anjo, consome tudo, revela todo aquele mistério que estava oculto desde o Antigo Testamento. Então precisava, agora para o 7º anjo revelar isto aqui, tem que ser Deus nele. Não pode ser um homem. O homem simplesmente é o porta-voz de Deus. A gente tem que colocar a atenção não no homem, mas em Deus. Porque se a gente colocar a atenção no homem, a gente perde a mensagem. O dia que o homem morre, a gente para, a gente morre também. Não, você tem que continuar, que este 7º selo, ele vai até o arrebatamento. Mas, sabendo a igreja que nós somos uma obra consumada.
nós não temos necessidade de nada, que tudo que precisava ser revelado, tudo que precisava ser profetizado novamente foi concluído. Você crê nisso? Aí vamos continuar. O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo, para esse indivíduo. Quando ele recebe o Espírito Santo, então seu tempo de gemer terminou. Quando foi que o tempo de gemer de cada eleito terminou? Quando foi a conversão dos filhos de Deus? É quando o Cordeiro sai do trono. Quando o Cordeiro sai do trono e estes 7 trovões são revelados, então aí vem a conversão. Quando o eleito se converte, então ele é uma obra consumada, ele para de gemer. O nosso corpo de fora está gemendo, mas a nossa alma, ela está convertida, hein? Ela não geme mais. O tempo de gemer passou, porque a mensagem de Laodiceia, parágrafo 38, diz assim, que ele viria trabalhando através de 2 partes, sua primeira puxada, sua segunda puxada, mas a sua terceira puxada foi a conversão. Foi a abertura destes 7 trovões, né, que veio para converter a fé dos pais aos filhos. Então aí, nós, como os cristãos que gemiam, nós paramos de gemer. Agora é engraçado que nós só viemos saber isto aqui depois do ano 2000. Nós não sabíamos antes do ano 2000. Aí nós vamos continuar aqui que nós vamos entender. Parágrafo 67. Como eu trabalhava para uma companhia férrea e nós enchíamos os vagões de carga com latas e coisas diversas da fábrica de conserva e mais, então antes que aquele vagão pudesse ser selado, o inspetor se aproximava para ver se aquele vagão estava adequadamente correto. Então tinha um inspetor, onde o irmão Brana trabalhava, e eles enchiam de objeto aquele vagão. E quando eles enchiam de objeto aquele vagão, vinha um inspetor para averiguar aquele vagão, para ver se tudo estava correto. Então, quem é esse inspetor, a não ser o Espírito Santo? Que veio através de 7 eras da igreja, como eu tenho acabado de falar aqui, ele vem 7 eras da igreja inspecionando cada mensagem, através do 7º mensageiro. Ele veio e inspecionou o primeiro vagão, quem era que estava ali? Era o próprio inspetor, através do apóstolo São Paulo, que abriu, mas não foi revelado. E até mesmo quando foi aberto o primeiro, o segundo, o terceiro selo, eles não tinham consciência de que estava sendo aberto, né? Era um mistério para eles. Por quê? Porque não era para eles. Era para o dia da voz do 7º anjo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocou, quando ele proclamou sua mensagem, então todos esses mistérios, tanto da primeira, segunda, terceira, quarta era, foi revelado, né? Foi revelado. Então este vagão, ele foi inspecionado. Sabe o que Deus está fazendo conosco? Ele está fazendo a mesma coisa. Ele está fazendo agora, depois da partida do nosso saudoso pastor, Deus está inspecionando este vagão. E não pode ter nada frouxo. Tem que estar tudo dentro de você. Esta revelação completa, esta revelação do esposo tem que estar dentro do teu coração. Porque o irmão Brana chega a dizer que o esposo é a palavra revelada, né? E se a palavra revelada estiver no teu coração, não tem como você ficar sem este arrebatamento. Porque Deus veio e te selou. A esposa, ela está selada por dentro, né? Então, se a esposa, ela está selada por dentro, então tudo tem que ficar selado por fora. Satanás está selado por fora. Satanás, ele está intrigado com esta esposa. Ele está sem saber o que fazer, né? E quando você está selado, você já é uma obra consumada. Então, não tem por que discutir. Não tem por que a gente querer provar para as pessoas, não. Que tem que provar alguma coisa é Deus por nós. Nós não somos dignos de nada. Aí vamos ver aqui, o inspetor se aproximava para ver se aquele vagão estava adequadamente carregado. Se não, o irmão Brana bate palmas uma vez. E a primeira vez que ele desce
um encontrão com alguma coisa, né? Então, Deus, muitas das vezes, ele testa a gente. Você pode ver que este vagão, ele tinha que estar selado, tinha que estar tudo arrumado para o inspetor poder vir, me perdoe, poder vir consumar, poder vir selar aquele vagão. Então, se este vagão der um encontrão com a dualidade, se este vagão der um encontrão com a ressurreição isolada, se este vagão der um encontrão com a terceira etapa pirata, então ele está selado, ele não move da fé dele. Ele não move daquilo que nós aprendemos com João. Nós estamos firmados. Aí ele diz aqui, ó, a primeira vez que ele desse um encontrão com alguma coisa, espalharia as coisas e a quebraria. E a companhia férrea seria responsável. E aquele inspetor testasse tudo para ver se estava adequadamente no lugar. Então Deus testou tudo através do sétimo anjo. Ele revelou tudo que estava para ser revelado através da voz dele, através deste ministério dele, porque o ministério dele era o segredo, era o que ninguém devia saber, porque era a vinda do Senhor, né? Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, né? Nem a igreja, nem o Filho do Homem, unicamente Deus Pai, Deus Espírito, só ele sabia. Ninguém mais sabia, Jesus não sabia, naquele ministério terreno dele. O irmão Branham, no ministério terreno dele, também não sabia. Só quem sabia era Deus. Estava a Deus esse mistério. É por isso que as igrejas até hoje estão esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, e ele já veio para revelar o selo, ele não sabe. Agora nós não estamos esperando mais a vinda, nós estamos aqui para sair daqui. Nós estamos esperando a nossa saída. E se a vinda não era tão misteriosa, só era um segredo e ninguém soube, agora tu imagine o rapto que será como ladrão. Então é por isso que nós, cada um de nós, podemos ser este vagão, para ver se tudo está selado, se as virtudes estão seladas. E você sabe como você faz isso? É crer. E crer, meu irmão, não é entender. Você primeiro crê, aí depois Deus abre o teu entendimento, aquilo desce para a alma, e depois que aquilo desce para a tua alma, então tu começa a entender o plano de Deus. Né? Você começa a ver aquilo que você não via. Né? Porque a gente sabe que o mensageiro ele não tem capacidade de revelar nada para as pessoas individualmente. Ele prega, ele está revelando ali aqueles mistérios, mas depende do Espírito Santo. Jesus mesmo disse, ali em São Mateus, capítulo 11, versículo 25, 26, 27, ele chega a dizer, graças te dou, Pai, de ter ocultado estas coisas dos sábios e entendido, e revelado aos pequeninos, porque aprove, né? E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então não depende do profeta, não depende do pastor, não depende do evangelista, não depende do apóstolo, depende de Deus, do Espírito Santo revelar para você. E ele revela a você porque você é um eleito que estava na economia dele, na mente dele, antes da fundação do mundo. Então, para a gente ver, para a gente entender quem é o nosso pastor, né? Quem é o nosso pastor? Para a gente entender quem é que está nos pastoreando. Para a gente entender que este plano dele era antes que o mundo existisse, lá na eternidade. Ele ainda, Mombrana diz, ele ainda nem era Deus. Você já pensou uma coisa dessa? Tem que ser profeta, irmão. Você tem que crer num profeta, porque se você crê no teólogo, ele vai te desviar em alguma forma, em algum momento da Escritura, mas um profeta não. Por isso que a Bíblia diz, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crê nos seus servos, os profetas, e prosperareis. Essa prosperidade, muitas das vezes, a gente espera natural, mas essa prosperidade é espiritual. Né? A gente prospera, a gente engorda a nossa alma com estas revelações, né? E a gente agradece a Deus. E se não estava, e se não estava, ele interditava o vagão, né? Então, a gente vê que
Tudo que tinha que ser revelado foi, tudo que tinha que ser comido por Apocalipse 10, do 8 a 11 foi. E agora o que é que Deus está fazendo? Deus está inspecionando cada indivíduo, porque na hora do rapto, este vagão que está selado, ele não vai ser interditado. Ele vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Por quê? Porque nós já somos uma obra consumada. Você é alegre, você crê nisso. Isso não depende de você. Isso não depende da tua oração. A oração é bom. A gente ora, a Bíblia diz orar sem cessar, mas ainda é uma obra do homem. O jejum ainda é uma obra do homem. Tudo que você faz, o pregar ainda é uma obra do homem. Eu não sou salvo porque prego. É aí que muitas pessoas são enganadas. Porque elas pensam, não, eu só vou ser salvo se eu pregar. Não. Negativo. Deus te salva independente de qualquer coisa. É a graça. Você sabe o que é graça? É favor imerecido. Não é porque eu dizimo, não é porque eu oferto, não é porque eu prego, não é porque eu pulo, não é porque eu grito. Você sabe por que eu oro? Por apreciação. Você sabe por que eu jejuo? Por apreciação. Você sabe por que eu dou meu dízimo? Por apreciação. Você sabe por que eu oferto? Por apreciação ao que Ele fez por mim. Nada disso me salva. A salvação ela é incondicional. Não é mérito, não é um mérito humano, mas é um mérito de Deus. Amém? Então é só você descansar e crer nesta mensagem do último dia e Deus fará o resto. Aí continua aqui. Então nós tínhamos de fazer tudo de novo, até um inspetor estar satisfeito. Irmão, então o que foi que aconteceu? O inspetor não estava satisfeito com os mensageiros. Ele não estava satisfeito com Lutero, porque não era o tempo dele. Dele estar satisfeito, porque Lutero não veio para revelar. Ele veio trazendo uma porção. Lutero era os pés. John Wesley era as coxas. Os pentecostais, diz o irmão Branham, eram os ombros. Aí ele chega a falar, era até a boca. Aí vem o pescoço, que é o profeta. Do pescoço também tem a boca. Do pescoço também tem os olhos. Aí vem Cristo. Cristo. Por isso que diz assim. A Bíblia diz assim. Que todo varão, o cabeça de todo varão, quem é? É Cristo. E o cabeça da mulher é quem? É o varão. Então não adianta este profeta não ter este cabeça. Esse cabeça é Cristo. Esse cabeça é o mensageiro eterno de Deus. É o que traz as revelações. Então, de que adianta eu ser pastor sem esse cabeça? De que adianta eu ser um apóstolo sem esse cabeça? De que adianta eu ser um evangelista sem este cabeça? Este cabeça é a mensagem da hora. Este cabeça é a palavra revelada. Este cabeça é o novo nome. Este cabeça é o Cordeiro sair do trono. Este é o cabeça. Este cabeça é Jesus Cristo. Só que com um novo nome. Tem que ter o cabeça. Uma igreja sem cabeça. Uma mulher sem cabeça. Como é que pode Deus não ter este cabeça? A igreja dele está só com o corpo, sem o pescoço, sem o cabeça e ainda mais sem a mente. Porque João trouxe a mensagem da mente. É por isso que o apóstolo São Paulo diz, nós somos a mente de Cristo. Então você entende essas revelações, mas não é com a sua mente. É por isso que eu sou grato a Deus, porque nós não temos justiça. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo sequer. Eu sou agradecido por crer nisso. E eu creio que não é eu que creio, mas é Ele que crê. Porque nós mesmos somos falhos, nós mesmos somos humanos, nós mesmos muitas das vezes temos nossos problemas, nossa dificuldade, mas Ele não. Ele que está em nós, é Ele que crê, é Ele que está fazendo a obra, é Ele que está inspecionando, Ele que espetou através da mensagem de João, inspecionando este vagão. Inspecionando e selou este vagão. Nós somos uma obra, a esposa de Cristo é uma obra consumada. Quando Jesus Cristo disse na cruz, está tudo consumado. Na abertura do selo, quando o anjo colocou um pé na terra e outro no mar, e jurou que o tempo não seria mais.
Aquilo ali foi tudo consumado. Quando João comeu ali, a gente não esperava mais nada. Por nós estávamos perdidos fora da economia de Deus. Porque se não surge este ministério para esclarecer o que o sétimo anjo revelou e que foi proibido, agora veja que foi uma satisfação, né? Deus estava satisfeito com o sétimo anjo. Mas para a satisfação ficar completa, para Deus fechar a porta mesmo de uma vez, foi com Apocalipse 10, do 8 a 11. Você sabia que nós estamos dentro deste vagão com a porta fechada? Você sabia que nós não temos condições de colocar mais ninguém dentro? Tu diz o quê, pastor? Não. Quem é de dentro já está dentro. Quem é de fora já está fora. Não tem como colocar. E não tem também como você sair. Não tem. Não tem como você sair. Você está selado por dentro. Quem sela é Deus. Olha, aí vamos continuar. E então, quando um inspetor está satisfeito, ele fecha a porta. Um inspetor fecha a porta. E o inspetor coloca um selo nela. Então, ninguém pode abrir este selo até que ele chegue ao seu destino. Ninguém poderia abrir este sétimo selo enquanto não chegasse a voz do sétimo anjo. O destino deste sétimo selo, e você sabe quem é o sétimo selo? É Cristo. Aquele anjo forte é Cristo. Aquele anjo forte não ficou só naquela constelação de 7 anjos que vieram da eternidade. Aquele sétimo anjo, ele se manifestou em carne. A manifestação de Deus em carne foi nos dias da voz do sétimo anjo. Agora, para Deus se manifestar em Apocalipse 10, do 8 a 11, ele teve que obedecer àquela voz que tornou a falar com ele. Ele tomou este livrinho e ele comeu. Então Deus se tornou de letra, de revelação daquele livrinho em carne. Se ele comeu aquele livrinho, então ele era aquele livrinho. E através dele proclamar novamente esta mensagem, através dele ecoar novamente esta voz, profetiza outra vez. Agora, como é que Deus se manifesta em nós? É quando você aceita esta revelação, você recebe ele vir, então ele é através desta revelação que João comeu, ele se manifesta em carne na igreja para tirar a igreja da terra. Isto é uma obra consumada. É por isso que ele diz, a mensagem terminou. E o nosso tempo também aqui está terminando. Deus está inspecionando tudo. Então, este vagão, este selo, chegou ao seu destino, que era o sétimo anjo, 69 da brecha. Então, ele sela para o seu destino eterno. Então, veja que ele selou para revelar. Chegou o destinatário, chegou o destino, que era o sétimo anjo. Mas veja, agora veja que ele fala aqui, e então ele sela para o seu destino. Havia um outro destino este selo. E este sétimo selo não era para a América do Norte entender. Não era. Porque eles pregaram e disseram que o Mombrana revelou só 6 selos. Primeira e segunda etapa diz que o Mombrana revelou só 6 selos. Então, este sétimo selo chegou aqui no ano 2000, aqui no Brasil. Aí sim, aí chegou no seu destino, este sétimo selo. Chegou para um homem que creu. E pegou, comeu este livrinho. E profetizou incansavelmente, e pregou incansavelmente, e proclamou incansavelmente este novo nome. Ele fez isso até cravar o prego e dobrar a ponta. Não tem como ninguém arrancar, não tem como o diabo, ele selou isso em nós. Agora este selo, então, ele sela para o seu destino eterno. Então nós estamos selados para o nosso destino eterno. Nós estamos aguardando neste momento só os mortos ressuscitarem. Quando a gente fala mortos ressuscitarem, eles aparecer porque eles já estão ressurretos. É só a noiva ver eles. E quando a esposa de Cristo, só o eleito verá, então o corpo dela será transformado. Você pode ir lá ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, até o versículo 17.
E nós que ficarmos vivos, não seremos transtorno, não seremos estorvo para aqueles que dormem. Nós não vamos ser. Porque nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Mas não pense que Deus vai levar a gente de qualquer jeito. Esta é a última oportunidade que Ele está dando para cada um de nós ajeitar e aprumar as nossas vidas. Porque se essa mensagem, todo esse tempo, não converteu, e essa oportunidade que Deus está dando, mais uma oportunidade para nós. Deus está dando mais uma oportunidade para nós. E se nós não aproveitarmos essa última oportunidade, porque agora chegou no seu destino eterno, chegou na alma. Enquanto a mensagem não está na alma, nós não estávamos completos. Deus não é completo em 2. Deus é completo em 3. E é perfeito em 7. Ele é completo em 3. Corpo, alma e espírito. Vamos colocar direito, né? Mas a Bíblia fala assim, corpo, alma e espírito. Vamos colocar corpo, espírito e alma. Né? A mensagem ela vem pelo intelecto, pelo corpo, pelo ouvido, pela audição, aí entra no espírito. Muitas pessoas têm essa mensagem no espírito. É igual às igrejas denominacionais. Eles pregam, eles falam, eles choram, eles oram, mas eles não conseguem viver porque só está no espírito. Essa terceira etapa estava só no nosso espírito. E agora, depois dessa partida, do nosso mensageiro, agora desceu dentro da alma. Já não sou eu mais que vivo. Já não é mais você que vive. Mas esse selo vive em você. Esse Cristo vive em você. Por quê? Porque Ele está dentro do nosso coração. Não tem quem tire isso de nós. E não há nada que possa jamais abrir este selo. A Bíblia, você está anotando as Escrituras em Efésios 4:30, disse, não entristeçais o Espírito de Deus. Então não é hora da gente entristecer o Espírito de Deus. Para você ver que Davi, ele perdeu essa alegria. Ele entristeceu o Espírito de Deus. Mas ele foi no Salmo e disse, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, o que é que Deus fez conosco novamente? Ele pôde se alegrar quando esta mensagem caiu dentro do nosso coração e a gente pôde entender o que João profetizou novamente. Então, isso é uma alegria para o Espírito Santo. Mas a gente não pode entristecer. Você sabe como você entristece o Espírito Santo? É achar que a obra ainda não está consumada. É pensar que Deus ainda vai entregar algo mais quando Ele já entregou tudo. Basta só você crer. Você sabia que Deus já entregou tudo? Veja que antes que você existisse, antes que o mundo fosse formado, antes que uma constelação saísse, ou a lua fosse criada, ou o sol fosse criado, antes mesmo, ele já tinha morrido. A Bíblia diz que ele foi morto, o cordeiro foi morto, em Apocalipse capítulo 13, verso 8, em Apocalipse 17, verso 8, em Efésios capítulo 1, verso 4, que o nosso nome estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E agora ele veio manifestar esses nomes, então não tem como a esposa de Cristo entristecer. Quem entristece o Espírito Santo é a igreja. A igreja entristece o Espírito Santo. Mas a esposa de Cristo, ela não entristece o Espírito Santo porque a esposa de Cristo é parte do esposo. É parte desta revelação. Não tem como ela entristecer o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Amém? E é o dia da redenção, foi 28 de fevereiro de 1963, quando este cordeiro saiu do trono. Olha só, assim como Deus morreu antes da fundação do mundo, estes nomes estavam escritos antes da fundação do mundo. E veja que nós estamos após, nós vamos ter esse conhecimento aqui do ano 2000 para cá. Eu mesmo vim
ter esse conhecimento do ano 2003 para cá. E ainda não tinha um entendimento amplo como eu tenho hoje. Como eu tenho hoje, não é para me gabar, mas é para agradecer a Deus, porque só para abrir os nossos olhos, só para entender esta mensagem, só se Deus permitir. Porque se Ele não permitir, isso a gente não se exalta. Isso a gente não é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. A mente que eu tenho, você tem. Porque é a mesma mente. A mente que eu creio é a mesma mente que você crê. Porque essa não é nossa mente. Essa é a mente de Deus. Aí diz, olha, no qual estás selado para o dia da redenção, guarde esta palavra, redenção. Veja até o dia em que o livro da redenção tenha sido revelado. Já foi ou não? Não somente revelado, ele já foi revelado, ele já foi comido e já foi profetizado novamente. E agora o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos alimentando com este maná fresco do dia. Porque a gente só se alimenta de coisas mortas. A hortaliça, a alface, o nabo, a cenoura, ela tem que morrer. Ela é viva. As hortaliças têm que morrer para você poder comer para viver. O boi tem que morrer para você comer para viver. Então Jesus Cristo teve que morrer para Jesus alimentar. Mão Brana teve que morrer para poder João alimentar deste sétimo selo. João agora morre para a própria igreja dele alimentar. Não é dele, não é o homem, é de Cristo. Porque você não pode ter uma mensagem sem um homem. Me mostre uma mensagem sem homem. Me mostre, me pregue uma mensagem aqui, me mostre aqui nesta Bíblia. Me pregue, me fale desta Bíblia sem mencionar o nome de alguém. Sem mencionar o nome de Moisés, sem mencionar o nome de Elias, sem mencionar o nome de Jeremias, sem mencionar o nome de João Batista, sem mencionar Jesus Cristo em carne, sem mencionar o nome de Pedro. Me mostre. Fale do dia de Pentecostes, não fale do dia de Pedro. Fale na revelação dos 7 selos, sem falar o nome de Brana. Fale com o meu livrinho, sem falar no nome de Osmar Brana. Não tem como. Você tem que falar no homem, porque o homem, sabe o que é o homem? O homem é o agente de Deus. O homem é o porta-voz de Deus. Não tem como fugir disso. E até o dia que o livro, a redenção tenha sido revelado, e o Redentor venha para requerer sua possessão. Nada pode fazer isto. Está vendo? Não entristeçais, fique. Faça as coisas que agradam a Deus. Nós temos que fazer coisas que agradam a Deus. Você está brigado com seu esposo? Você está brigado com a sua esposa? Você sabe quem gosta disso? É o diabo. O diabo. O diabo que quer ver você separado da sua mulher. Você tem que aproveitar a tua esposa, aproveita o teu marido, trata ele bem. Se está aborrecido, pede perdão. Abraça ele, dá um carinho para ele. Às vezes não é só sexo, não. Não é? As pessoas pensam logo na parte do sexo, mas não é. As pessoas precisam de carinho, as pessoas precisam de uma atenção, as pessoas precisam... O casais, né? Os casais precisam de um abraço. Quem não é casado quer se abraçar, toda hora ficar abraçado, né? Mas quem já casa e quer distância, não. Não. Você tem que abraçar o teu marido, deitar do lado do teu marido, aproveitar teu marido. Porque sabe quando é que a gente quer aproveitar a mulher? Quando ela morre. Aí diz, meu Deus, por que não tem atenção? Passa 24 anos, 30 anos, 40 anos com a mulher, 50 anos com a mulher, e nunca prestou atenção na mulher. Nunca deu atenção para a mulher. E vice-versa, o homem também. Aí quando perde, diz, poxa, mas era para mim ter dado mais atenção para este homem. Era para mim ter dado mais atenção para esta mulher. Era para mim ter servido melhor ele, era para mim ter servido. Então por que a gente não fazer? É como diz aqui, fique, faça coisas que agradam a Deus. Então nós temos que fazer coisa que agrada a Deus. Então como é que a mulher, ela agrada a Deus? Reverenciando o marido. Como é que o marido agrada a Deus? É amando a sua esposa. Como é que a igreja agrada a Cristo? É reverenciando a Ele.
É tomando a palavra dele, é obedecendo a palavra dele. E a palavra dele não é de 2000 anos atrás, a palavra dele não é de 1500 anos atrás. A palavra dele não é do tempo pentecostal, a palavra dele é de hoje. E a palavra dele nem é Apocalipse 10, de 1 a 7, isso passou. A palavra dele é Apocalipse 10, do 8 a 11, é o último versículo da Bíblia para os gentios. Depois daí você sabe o que tem? É arrebatamento. Depois do arrebatamento, a grande tribulação. A noiva vai estar 3 anos e meio na ceia da boda, do cordeiro. Não na ceia das bodas, para encher as carnes de todos os poderosos. A Mombrana diz não. A ceia da boda, a ceia do cordeiro. A noiva vai estar lá e a tribulação vai estar descendo aqui. E Moisés e Elias vai estar pregando, e a besta vai estar encarnando. Aí Deus não trata mais com gentio, Deus está tratando com 144 mil selados, que é da tribo de Israel, não tem nada a ver com gentios. Aí depois vem um Amargedon, isso tudo vai queimar, não vai ficar nem raiz, nem ramo. Isso não é para meter medo, não. Isso é a pura verdade. Então este é o último capítulo. E depois que queimar tudo, aí Deus desce com a sua esposa. Aí nós vamos reinar aqui por 1000 anos. Aí é assim, aí a gente vai ter tempo. Agora a gente não tem tempo, agora a gente tem que ser... Mas parece assim que a gente se conhece de muito tempo. A gente, quando tem um companheirinho, a gente não quer mais se largar. Mas lá na eternidade, a gente vai ter uma conversa ali de 1 milênio. Vai ter uma conversa ali muito boa. Então, faça coisas que agradam a Deus. Então, vamos fazer o que agrada a Deus. Os jovens têm que fazer coisas que agradam a Deus. E o que é que agrada a Deus? É você ouvir a mensagem da hora. Hoje está uma praticidade tão grande. Uma praticidade tão grande. Deus sabendo que hoje é poucas pessoas que gostam de ler. Se você lê, né? Assim não, Deus deixou um áudio para a gente estar ouvindo. Tu pode ouvir ali, e quem precisa alimentar é tua alma. Vai ouvindo, aquilo vai entrando em você, vai trabalhando em você. Porque o livro está selado agora. E você está selado. Você crê que você está selado? O Espírito Santo, ele próprio é o selo. Aí ele diz aqui o 70. Selo significa... Agora, estas são as palavras que tomei do dicionário. Selo significa uma obra consumada. Quando o 7º selo é aberto, o mistério de Deus, que está selado nesses mistérios, 7 selos é cumprido, até o dia em que este selo está aberto, então é revelado o que está no interior deste selo. Agora, nós sabemos, você sabe o que estava dentro do interior deste selo? Você sabe quem é o anjo de fora? O anjo de fora é Brana. O anjo de fora é a imagem de Deus. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Aquela imagem era a imagem de Cristo, porque Cristo, ele não poderia vir na terra, ele tinha que usar uma imagem, ele tinha que usar um corpo. E o que estava dentro dele era o anjo forte. Era Cristo mesmo, Deus manifestado em carne humana. Isso parece loucura, mas isso é a verdade. É loucura para os que perecem. Aí diz aqui, ó, o selo está aberto, então é revelado que está no interior dentro. Aí você vai lá, no 7º selo, parágrafo 250, o irmão Brana diz que aquele anjo que estava à direita era um anjo especial, aquele era o anjo dele, aquele que continha o 7º selo. Era o que estava dentro, era o 7º selo, Cristo. O anjo forte estava dentro dele. O homem não poderia revelar todas essas coisas se Deus não tivesse nele. E cada um dos selos era Cristo que estava dentro de cada um dos mensageiros. Vamos ver aqui, ao nascer do sol, 202. A gente tem que ler para mostrar aqui, são coisas já, como diz o pastor, corriqueira, coisas que você já sabe, mas que a gente vai manter este padrão até este arrebatamento e até permitir a gente pregar. O dia que não permitir mais a gente pregar, a gente silencia. Mas enquanto ainda não silenciar, nós já estamos silenciados por incrédulo.
O incrédulo, ele não ouve mais esta voz. Só quem ouve esta voz é a ovelha, as minhas ovelhas, que não é minhas ovelhas, é a ovelha dele, é a ovelha de Cristo, tá bom? Recorde, o poder vivificador, observe bem o que temos visto neste dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. O que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não pode ser. Não pode ser a inteligência de um homem. Para mim, crer que não é inteligência do homem. Para você ver aí na sua casa, você enxergar o que você está enxergando, entender o que você está entendendo, não é a sua inteligência. A nossa inteligência é duvidosa. A nossa inteligência, ela questiona. Mas a de Deus não. A de Deus faz a gente ter um amplo conhecimento e ter uma certeza e uma convicção através da crença. Não foi o poder vivificador de Deus? O poder vivificador de Deus nos predisse que isto aconteceria. O poder vivificador de Deus fez que o mundo testificasse que isto é a verdade. Então você sabe o que precisou para nós este poder vivificador. Você sabe o que é o poder vivificador? É o poder de ressurreição. Você sabe que a ressurreição aconteceu dentro de nossa alma. Essa mensagem, enquanto o Cristo, quando a gente fala de Jesus, as pessoas estão tão acostumadas. Você chega na igreja, Jesus, aquilo acostumou, Jesus. Mas eu estou falando de um Jesus que estava neste selo, de um Jesus Cristo que estava nesse selo, ressurreto dentro da esposa. Essa mensagem ressuscitou dentro de cada um de nós. É uma coisa diferente, você não olha como olhava mais, você não vê como via antes. Você tem uma certeza e uma segurança que é este Deus que está nos controlando, que está nos guiando e nos esclarecendo. Tu diz, mas já não foi esclarecido? Irmão, o pregador ele pode pregar. Olha, cada culto que eu ouvi ali com o pastor, e agora parece que eu ouço, e parece que eu nem estava lá. Eu digo, o que foi que eu entendi? Agora que a coisa abriu, é por quê? Porque essa mensagem está vivificada. E quando a mensagem está vivificada, a melhor coisa que a gente faz é ouvir ela. A gente ouve, aí a gente vai entendendo, olha, vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é verdade. Hoje não tem quem não saiba que esta mensagem, o mundo de primeira e segunda etapa sabe que esta mensagem que o pastor Osmar Brana pregou é verdade. Mesmo não sendo para eles. A ressurreição isolada sabe que esta mensagem que nós pregamos é a verdade. Porque o anjo do Senhor, o qual lhe tenho dito que está nessa coluna de fogo, aonde está essa coluna de fogo agora? Aonde está esse poder vivificador? O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam o que era. Ou eles não vão saber. Isso não é para eles saber. Isso é para o Osmar Brana saber. Isso não é somente para o Osmar Brana saber, agora isso é para os eleitos saber. É para os eleitos. Não é para essa mensagem não é para a Virginésia. Essa mensagem não é para a igreja denominacional. Essa mensagem não é para quem não faz parte da noiva. Esta mensagem é para quem faz parte da noiva e crê que haverá um arrebatamento literal. Mas antes que Deus possa levar, essa mensagem tinha que ser manifestada em carne, revelada, passar 40 anos, Deus tomar um homem, ele ouvir Deus falar com ele novamente, ele tomar este livrinho, profetizar e trazer esta mensagem para nós vivificada dentro da nossa alma, irmão. Para Deus nos tirar daqui esta mensagem, Deus tem que estar em carne em nós, assim como o diabo está em carne. Você vê como o mundo, todo mundo, até quem não é crente diz, via assim, mas o mundo está estranho. Tal não está estranho. O mundo está sombrio. Parece que algo vai acontecer e vai acontecer mesmo. Mas não vai ser espetáculo, viu? Não pense que a saída da esposa do Senhor Jesus Cristo vai ser espetáculo, que não vai. Se sumir poucas pessoas, eles num tempo de tanto sequestro e de tantas pessoas sumidas, se você for ver quantas pessoas somem por dia, e aí nem vão sentir falta de uma meia dúzia, ou 100, ou 200, que tem uma mensagem de João que diz assim, irmão Brana falou em meia dúzia, em 500, aí ele chega a dizer, mas eu creio que no tempo de João vai um pouco mais.
né? E a gente tem que crer assim. A gente tem que crer que se tiver um aqui em Uberlândia, esse é você. Se tiver um em Uberlândia e eu estiver por aqui, esse sou eu. Né? Você tem que crer. A gente não pode perder a fé. E a fé nessa mensagem revelada do dia. Os que estavam vendo da maneira... E nós que estávamos vendo da maneira correta. Quem? Eles não viram da maneira correta. A América do Norte não viu, a igreja americana não viu, os cientistas não viu. Quem viu da maneira correta foi o irmão Branham. E depois de 40 anos, o pastor Osmar Branham mandou pegar o quadro que estava atrás desse quadro aí da parede. Aí trouxeram para ele, aí ele viu. Das 18h10, está lá o horário certinho. Das 18h10, 18h28, das 18 às 18h28. Tem um que é 18h10 às 18h30. E tem um que é 18h30 às 18h28. Quase meia hora de silêncio. Aí ele começou e pôde ver e pregar a hora, o dia, o mês da vinda do Senhor. Irmão, isso dá para a gente dar uma alegria, isso dá um gozo. Nós não temos capacidade de expressar a gratidão que nós temos por este ministério. E era nosso Senhor ver vocês. Ele foi quem abriu estes selos. E ele é esse selo. Ele é quem? Ele é esses selos. Você viu aqui que o vagão, o último selo, está selado, e quando ele abre é revelado, mostra o que está dentro. O que era que estava dentro de Paulo, o que era que estava dentro de Irineu, o que era que estava dentro de Columba, o que era que estava dentro de Lutero, de Wesley, o que era que estava dentro do Branham, do sétimo selo, e o que era que estava dentro de João, e o que é que está dentro de nós. Ele é esses selos, porque a palavra é Cristo, e Cristo é os selos. Não é tão fácil? Quem era que estava dentro de cada mensageiro? Cristo. Porque cada um era um selo. Por isso que não foi aves pequenas, não foi aves maiores, foi anjos que vieram da eternidade. E cada um anjo representava um selo. E aquele anjo especial era o anjo do irmão Branham, mas dentro daquele anjo especial tinha Cristo, era Cristo, o anjo forte que desceu do céu. Que tem que ser Cristo para trazer a mensagem. É por isso que a noiva, para tirar da terra, não adianta a mensagem intelectual, não adianta o pastor querer se esforçar, ele tem que ter esta vivificação, ele tem que ter este urim tumim de Apocalipse 10, de 1 a 11. Porque o Apocalipse 10, de 1 a 7 é incompleto, é marido. O Apocalipse 10, de 8 a 11, é esposa. Aí une 10 de 1 a 7 e 10 de 8 a 11, marido e mulher. Apocalipse 22, versículo 16 é marido. Eu, Jesus, enviei meu anjo. Apocalipse 22, verso 17, o Espírito, Deus, o profeta e a esposa. O Espírito, o profeta e a esposa. O Logos, que se torna carne, numa imagem, revela, e a esposa vem e come. E esse mesmo espírito de profecia, estava na esposa. Pegou um do quíntuplo de Efésios, e ele é profeta, porque ele comeu este livrinho e profetiza novamente a povos, nações, línguas e reis. E quem era que estava dentro dele, a não ser este sétimo selo, esse Cristo. Ele é o selo, porque toda a palavra é Cristo, e Cristo é o selo que for aberto. Então, o que foi a abertura do selo? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 eras da igreja. Tudo foi completo. Você pode ver isso? E nós nem podíamos entender. Irmão, nós, pela graça de Deus, você está alegre com a graça de Deus? Você está alegre porque não é mérito nosso. Tudo que de bom que acontece com a gente, todos os livramentos, isso não é nada diante de que está preparado para cada um dos eleitos. Aí ele diz, você entende? Foram os que tiraram a fotografia. Foi eles. Não foi o irmão Branham. Não fomos nós.
Não foi João. Eles tiraram a fotografia para dar testemunha para Brana e para a esposa, para João. E ali está ele parado, o juiz supremo. Você sabe o que é juiz supremo? Aonde não tem mais recurso. Era o juiz supremo, era a peruca branca, era a deidade do Senhor Jesus Cristo em carne humana. Você sabe aqui no Brasil que esta mesma deidade pairou do ano 2000 e este juiz supremo ainda está no quíntuplo de Efésios, está no povo. Que esta mensagem de juiz supremo, Cristo, vindo da eternidade, revelando e fazendo todas essas maravilhas para nós, mostrando que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Que tremenda identificação. Já foi meu horário? Ainda tem mais umas 4 páginas. Olha, 71. E se o homem está querendo saber o que está naquele vagão de carga, diz, deve ter tal e tal. Deve ter. Ele está presumindo. O que foi que muitos mensageiros fizeram, o que foi que muitas pessoas através das eras fizeram, eles presumiram. O que foi que o Ilho Souto fez, ele presumiu. Porque precisava de um 7º anjo que não somente presumiu, mas ele era a realidade. Vamos continuar aqui, mas quando o selo é aberto e a porta é aberta, nós estamos vendo o que está dentro dele. Você pode agradecer a este ministério se você vê hoje o que está dentro deste selo, se você vê o que está dentro de cada selo, se você vê o que está ali dentro. O Cordeiro saiu do trono, a intercessão acabou, a era terminou. Dê graça a Deus e a este ministério. Porque se não tivesse esse ministério, como era que Deus ia se manifestar? Deus tem que ter um homem, Deus ainda está trabalhando com homem. Deus vai parar de trabalhar com homem. Quando eu falo homem, eu estou generalizando, estou colocando as irmãs também. Só vai parar quando tirar esta noiva da terra. É assim que ele para. E nós vemos dentro dele e vemos exatamente o que está ali. Você pode ver o que está ali? Você pode ver o que aconteceu dentro deste 7º selo? Que ele teve o último eleito que teve que entrar. Como entrar? Porque ele terminou a obra de mediador. Ele terminou a obra de intercessor. Então, quando ele termina a obra de mediador, então ele vem como filho do homem. Ele se apresenta como filho do homem, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló. Isso daí Jesus não estava falando nos dias dele, ele estava falando para os dias gentil aqui nossos. Porque ele veio para os seus e os seus não receberam, mas ele vem agora para os gentios americanos, ele vem para seres humanos e os seres humanos não aceitam ele. Agora novamente ele vem para seres humanos aqui no Brasil e os seres humanos novamente rejeita, mas os seres humanos que faz parte da noiva aceita. Amém? E dele vemos exatamente o que está ali, está ali então. Estão vendo? É isso que só será feito no tempo do fim. Já foi feito. O tempo do fim foi o tempo dos dias da voz do 7º anjo. Eu vou ler aqui, ó. Note, no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Vem, a primeira puxada foi cura, a segunda puxada, profecia, terceira puxada, abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há mais ordem, não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profeta. Mas a maneira do profeta ser vindicado é pela Escritura. Um profeta que se vindica fora da Escritura, ele não é profeta. Nós temos a Escritura do nosso dia. A nossa Escritura é Apocalipse 10, de 8 a 11. Essa é a nossa Escritura, essa é a nossa vindicação do nosso dia. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar as verdades ocultas que têm estado seladas na palavra. Vem isto! A congregação diz amém. A pior coisa é a congregação diz amém e não está vendo. Mas essa congregação aqui, essa pequena congregação da América do Sul e das 7 nações vizinhas, aqueles que creem nesta mensagem, está dizendo amém porque está enxergando este Cristo da hora, esse Cristo do dia. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.